Olá pessoal, mais uma ação e reação nesta terça-feira de calor aqui na Baixada Santista, hoje 24 de abril de 2018, semana que começou aí com calor, fim de semana também, no passado chuva, agora sábado, domingo um sol bonito, né? E também segunda-feira um dia maravilhoso e hoje também um dia de calor para quem gosta, né? Vacinação agita os postos aqui em Santos. A menina de 11 anos que falou que foi de uma certa maneira estuprada por 12 ou 14 pessoas, já desmente o fato, né? E diz que não foi bem assim, tudo. Tem que analisar bem se ela está sofrendo alguma pressão, caso da Praia Grande, né? Nós vamos comentar também. Aparição de cobras, o programa hoje, médico veterinário também, aparição de cobras na biquinha, né? O morador de rua lá tomou picada, ninguém acreditou muito nele, foi no CREI, ia ser transferido, né? Esse problema de cobra é complicado. O ano passado, um cachorro, uma moradora foram picados por cobra lá no Maitá, e eu tive que arrumar o soro, porque na minha clínica tem esses soros. Eu arrumei soro para o cachorro e para a pessoa. Graças a Deus salvou os dois, né? Era final de semana, acho que São Vicente não tinha esse soro e nós tivemos que fornecer para o cachorro dela e para a pessoa, já que é o mesmo soro, né? Não há distinção do soro veterinário e soro humano, é tudo um soro só, né? Que é feito através do sangue de cavalos, né? Você injeta o veneno homeopaticamente, né? Aqueles cavalos puros sangues, que são verdadeiros cavalos heróis, que não podem mais correr, participar do hipismo, de corrida, e eles vão fazendo uma proteção, e de uma certa maneira dali que faz o soro, né? Só que infelizmente prejudica muito a saúde do cavalo, ou seja, o fígado e os rins vão para o espaço, né? Então são os verdadeiros cavalos heróis. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, os cavalos heróis, que eles se prestam depois, quando ficam velhos, para o Instituto Butantan e outros institutos fazerem o soro antiofídico, né? É essa a questão. Hoje o Santos enfrenta o Estudiantes da Argentina na Vila Belmiro, 21h30. Aqui o Santos, que faz um mês que não joga na Vila Belmiro, enfrenta o Estudiantes aqui pela Libertadores da América. 8.600 ingressos vendidos até agora, mas tem as cadeiras, numerada, pessoal que deixa para a última hora. Acredito que um público acima de 12 mil pessoas para Santos Estudiantes, 9h30 da noite, né? Um horário aí, um horário da televisão, né? Acho que o jogo passa pela Sport TV, é um horário da TV. Bom, hoje nós temos Danilo de Oliveira, advogado, professor universitário, também Marcelo Coelho, educador físico, empresário, né, e pré-candidato, pré-candidato, não pode falar pré-candidato, não, aspirante a deputado... Suposto, né? Aspirante, suposto, embrionário, candidato a deputado federal. Aí não tem jeito, hein? Não dá para pegar no pé do apresentador aqui, porque embrionário, suposto, talvez, né? Candidato. Bom, lembrando que o programa a gente começa o programa todo dia às 1h15 e reprisa às 11 horas e também às 1h da manhã. Você pode acompanhar pelo canal 11 da NET para Baixada Santista, 8 Vivo Fibra, ou ali na tela pelo www.tvcomsantos.com, tvcomsantos.com. E também você pode participar, mandando perguntas para o Danilo de Oliveira, sobre a parte trabalhista, a parte de legislação eleitoral, parte previdenciária. Você pode mandar perguntas para ele, que é professor universitário, mandar perguntas pelo zap 13 997 11 5545. 997 11 5545, 13 para quem está fora da Baixada Santista. E pode mandar perguntas também para o Marcelo Coelho, para o Danilo de Oliveira, pelo 13 21 38 4677. As perguntas são sempre lidas no segundo bloco e só vale programa ao vivo. Às vezes eu recebo pergunta 1h da manhã, 1h30, 11h30, tá legal, porque estou vendo que o programa está passando, né? O problema é que não dá para responder. Às vezes quando a pergunta é interessante eu guardo para o dia seguinte, né? E nós vamos aqui amontoando para o dia seguinte, entendeu? Então, beleza. Eu já estou com umas 3 de ontem que passaram às 11h30 tal, e a gente vai, de uma certa maneira, passando para os programas posteriores, né? Se tiver a ver com o assunto, né? Bom, hoje, nessa terça-feira, dia par, vamos começar pelo Marcelo Coelho, pela direita aí. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Filete, Danilo. Mais uma vez aqui, mais uma terça-feira com você. É sempre um prazer, viu, Filete? Sim. A gente está aqui conversando sobre os problemas da cidade, da nossa região e falando um pouco do que tem acontecido, né?
Hoje a gente tem alguns assuntos bastante quentes aí, que inclusive matérias do jornal local bem quentes, né? Acho que posso dizer bem quentes. As coisas estão acontecendo na cidade e eu acho que nós precisamos dar uma acertada nisso, porque do jeito que vai, Filete, eu não sei onde nós iremos parar os munícipes, né? Estava comentando aqui com o Danilo hoje, estava chegando. Os problemas, não adianta a gente enumerar, colocar os problemas aqui, elencar os problemas, mas tive um problema com a moto hoje, né? Enfim, buracos na pista. E eu não estou falando da pista da Zona Noroeste, em locais afastados. Não estou falando em locais onde está invadindo água, onde está... Nada disso. Estou falando em Bernardino de Campos, estou falando de Ana Costa. Acho que a gente tem muita coisa para melhorar e nós vamos puxar a orelha de uns aí, porque o negócio não está bom. Não está bom. Passou do limite médio. Hoje você veio de moto, o Marcelo foi feliz. Eu devia ter vindo de Uber, Cabify, táxi, para ninguém ficar chateado, 99, 95, 24, 16, alguma coisa assim, de algum aplicativo. Porque brincadeira, não sei se o Augusto está fazendo algum evento na Santa Casa, ou se na Portuguesa estão comemorando a A2, ou se a UPA está muito cheio, ou se tem gente na Receita Federal perguntando dúvida, ou se tem gente na BNE, aí alguma coisa na BNE, algum congresso, ou se é tudo isso junto. Porque não tem lugar para ir em nada. Nem na Vila Belmiro tem lugar para parar. Tudo bem que hoje também deve ter gente impactando o trânsito por causa da Vila Belmiro, mas a Vila Belmiro está umas 2, 3 quadras daqui. Mas não tem lugar para parar o carro. Eu dei 2 voltas, parei o carro lá perto da São Paulo, lá, entendeu? Ainda tinha aqueles moleques lá que ficam na rua, que gostam de tomar conta de carro, enfim. Mas eu parei lá na rua São Paulo, umas 2 quadras daqui. Porque realmente nunca vi, deve estar tendo algum evento, ou senão todo mundo resolveu vir aqui para as mediações do Canal 2, Canal 1 aqui no dia de hoje, Danilo. Boa tarde ao Marcelo, uma boa tarde ao nosso telespectador, é sempre um prazer estar aqui no Ação e Reação, a equipe sempre maravilhosa, muito gentil. E hoje para você, Filete, buena tarde, sou argentino, desde Chico. Não, mas você podia dar por aquele mesmo juiz que apitou o Corinthians e Boca lá, o Corinthians e Boca não, Corinthians, aquele juiz que apitou que fez o do Corinthians e Boca, alguns anos atrás, foi o primeiro juiz que eu vi que apitou contra o Corinthians. Tenho que reconhecer, o Corinthians teve que marcar 3 naquela Libertadores para valer 1. E agora, nesse jogo de agora que teve, que o Corinthians jogou na Argentina, o Corinthians ganhou lá. Agora o Corinthians está com o projeto internacional, né? Ele está internacionalizando o apito amigo. O apito amigo está internacionalizando. Bom, tivemos o caso aí, Danilo, da menina de 11 anos, né, que diz que foi violentada por 14, 12 pessoas, tal. Depois ela disse que ela quis, agora já mudou a versão, que não foi nada disso, que foi uma brincadeira para fazer ciúme para a colega. Pô, ciúme com 14 é complicado, né? Foi igual aquele cara que a mulher dele falou que a mulher dele ficou com outro, né? Mas com quem? Com o pessoal do batalhão, né? Quer dizer, é complicado, mas eu acho que tem que ser investigado, né? Sim. Porque ela pode estar sofrendo ameaça, ou pode estar sendo orientada até por algum advogado, vai tudo menor, não vai dar nada, você vai ficar... Alguma coisa estranha, né? Porque ela falou... Então, ela deve ter passado por um corpo de delito, né? Pode dar para ter uma ideia, né? 14 pessoas, nem todo mundo usou preservativo, 14, 2, tá meio esquisito. Acho que no exame dava para ter feito, se foi feito a tempo, dá para ter feito alguma, dá para ter tido alguma análise mais, por exemplo, mais precisa. Se uma cadela cruza na rua, fica uma hora cruzando enganchada, se for na minha clínica depois de 6, 7 horas, eu descubro, entendeu? Então, acho que ainda mais um perito tal, eu acho que, né, embora a gente tenha falta de peritos na região, tudo, mas está um caso meio estranho, né? Com certeza, Filete, é um caso muito estranho e qualquer que seja o resultado é um caso muito triste. Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que a relação sexual com criança, consentida ou não, ela é considerada crime. Então, no Brasil, ter relação sexual com criança, que aquela pessoa com até 12 anos de idade incompletos, considera-se crime. Então, e se for tudo menor, Danilo, só para perguntar, e se for tudo criança, de 12, 13, 14, tudo menor também? Se todos aqueles que tiveram a relação sexual com ela forem menores, eles não respondem por crime, mas sim ato infracional. Sim, mas aí, né? Sim, os rigores da lei são menores, talvez não se possa nem cogitar de rigor da lei.
Agora, o que a gente precisa enfatizar é que é apenas uma criança. Então, com 11 anos de idade, ela não tem o discernimento, porque a lei presume isso, para concordar ou não com a relação sexual. Quando eu li essa notícia pela primeira vez, eu fiquei muito assustado. Puxa vida, uma criança de 11 anos tendo várias relações consecutivas num baile. Pouco importa se foi pagode, se foi samba ou se foi baile funk, não podemos aqui ser preconceituosos. Foi assustador. E veja a responsabilidade da mídia e daqueles que têm a oportunidade de expor opinião, Filete. Eu li que, num primeiro momento, ela passou por um médico que havia constatado indícios de que aquela menina teve relação sexual. Veja, 11 relações, eu acho que qualquer médico, qualquer perito, qualquer esperto visualiza indícios fortes. Porque não foi uma. Foram aí diversas, foi dezenas, que eu falei há pouco, né? de relações. Já num segundo momento, veio a informação de que ela teria dado um segundo depoimento desmentindo as próprias relações sexuais. E se noticia nos jornais de hoje que não conseguiram sequer identificar o baile. Então, não identificaram o baile. O baile que ela alegou, no qual ela teria tido essas relações, não ocorreu. De qualquer forma, eu concordo contigo no seguinte sentido, Filete. A gente precisa agora manter a calma, esfriar os ânimos, porque é uma notícia que nos deixa preocupados. Temos que esfriar os ânimos e aguardar as apurações. Por quê? Porque essa criança pode estar recebendo algum tipo de pressão, seja dos pais, seja de familiares, seja das pessoas que supostamente tiveram essas relações. Organizadores do baile funk. Ela pode estar sob risco. Então é importante que nós aguardemos agora a apuração do fato. Sempre lembrando que ela é uma criança e a nossa legislação ela serve principalmente para proteger a criança nesses casos de exposição a um risco. Risco do qual ela não tem discernimento. Porque, veja, se for verdade que, porventura, ela inventou a história para fazer ciúme numa amiga, isso também é muito sério. Porque fazer ciúme com esse tipo, fazer inveja com esse tipo de notícia, que pode até levar, de repente, a uma apuração e uma condenação injusta de pessoas, de empresários, é preciso ter muita cautela e cobrar do Conselho Tutelar e das demais autoridades que acompanhem o caso de perto, que se nós não tivermos aqui alguém com competência técnica para ouvi-la, para conversar com ela e obter as informações, que venha alguém designado de outro município da capital, não importa, né? É preciso que isso seja apurado e que a verdade venha à tona o quanto antes, Filete, para que a gente acabe aqui não fazendo especulação e de repente nem punindo. Nós temos um caso clássico, aquele caso da escola base, em que supostamente os diretores da escola teriam praticado abusos sexuais. Acabaram com a vida dos caras. Acabaram com a vida e depois não tem indenização, não tem retratação que faça com que as coisas retornem ao seu estado anterior. Eu, enquanto advogado, participei de um caso, até mencionava esse exemplo em sala de aula hoje. Advogava para uma escola de educação infantil particular que sofreu uma condenação criminal e cível porque uma criança também, só que aí de tenridade, 2 anos, teria sido vítima de maus tratos. E a gente sabe que mesmo depois comprovado que aquilo não ocorreu no âmbito da escola, o desgaste que se gerou e o quanto é difícil depois você conseguir convencer o público de que não está colocando a vida do filho em risco. Né? Fazendo um paralelo, Filete, é a mesma coisa que a gente pegar um mal profissional, não é? Quem leva o seu pet no mal profissional? Ninguém leva. Então, você sabe a luta diária que você tem para manter o bom nome que você construiu há anos. Então, é preciso cautela, né? E quanto antes a gente conseguir descobrir a verdade, melhor. E que, se aconteceu, que sejam punidos aqueles que podem ser punidos. Pais, responsáveis, enfim. É uma criança e a gente precisa cuidar delas, porque, como diz o jargão, sem querer ser aqui brega, são o nosso futuro. Marcelo Coelho está louquinho para bater em alguém aí, falou que está um buraco, tal, e nós vamos falar só assunto de ele quer falar de político, eu já senti, mas vamos falar da menina que é mais importante. Por falar em política, só para deixar claro, né, eu serei pré-candidato a partir do momento que o meu partido me escolher a ser pré-candidato após a convenção. Então, quero realmente representar a Baixada.
Mas aguardo, tudo indica que sim, mas aguardo Seu partido é o PROS? o PROS. Mas o Cassione foi lá, disse que o Cassione vai sair e vão te deixar na... Me falaram que o Cassione vai sair e vão te deixar na Berlinda lá, Marcelo. O Cassione é nosso. Diz né? que o Cassione vai para deputado federal e tu vai ficar de assessor, Que é verdade? seja, se o partido decidir que essa é a melhor situação para o partido, por que não, Filete? O Cassione tem resolver. O Cassione tem aquela mosquinha, se a mosquinha vermelha vai picar ele vai, hein? A gente precisa resolver o problema da região e da cidade e da região. Se sou eu, se é o Cassione, se é o próprio Coiu, né? Coiu. O Coiu hoje também está no PROS. Mas o Coiu acho que já pendurou a chuteira, né? Vai ficar nos bastidores, né? Não, o Coiu está bem ativo, viu? Tive com ele. Tá não, bem pendurou as ativo, chuteiras assim de... Está com bastante vontade. De eleição. É isso que precisa. Vontade de fazer alguma coisa. Não, é um nome, né? Mas tá, hoje está analisando, está vendo o quadro dentro da cidade, dentro da região, um caos, né? Vamos ver se a gente consegue também uma melhora aí com o Márcio França, como governador. Eu acredito que a gente consiga andar um pouquinho. Mas, voltando ao caso da menina, a gente costuma falar, às vezes, dar exemplos de países, né, de outros países. Eu tive um amigo meu, um filho com 15 anos andando de bicicleta dentro de um condomínio, 9 horas da noite. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, Oswaldinho. Ele foi parado pela polícia. E a polícia falou, não, eu estou andando de bicicleta. Eu falei, não, mas não, 9 horas da noite não é horário para você, uma criança de 15 anos andar de bicicleta. Então, assim, primeiro... Aonde isso, Marcelo? Não dá. Aonde? Nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos, né? Sim, não tô querendo falar mais, não, lá é diferente, lá... Não, mas eu acho que a gente precisa seguir os bons exemplos, né? Então, o caso aquela história da bicicleta. Se a polícia, que é a polícia, não for contra a bicicleta na contramão, não sou eu que vou falar assim, você não pode vir na contramão, né? Então, assim, se quem tem autoridade não fizer algo, não somos nós que vamos fazer. Ontem Então, lá no Marcelo Prado, nós ficamos vendo quantas, depois da live lá com Conexão Fit, nós ficamos vendo quantas bicicletas passavam em 10 minutos. Fora da ciclovia, né? Fora da ciclovia. Passaram 18 bicicletas na ciclovia e 21 fora da ciclovia, contando os dois lados, às 9 horas da noite. 18 dentro e 21 fora. E 4 na contramão. Quer dizer, tem ciclovia, o cara vai, a maioria fora da ciclovia, muitos dentro, a maioria fora, no canal 5. E 4 na contramão, quer dizer, nem na ciclovia ele estava nem na mão. Quer dizer, aí é tu jogar dinheiro fora, né? Porque você gastou uma fortuna na ciclovia, para aquela coisa toda, tal, e de repente o cara vai na contramão numa rua que tem ciclovia. Aí é demais, né? Então, aí, no mesmo caso, voltando ao caso da menina, né? Falando do caso da menina, o Filete, o pai é omisso uma situação dela. 11 anos, meu, eu não posso nem dizer porque eu não sei a hora, né? Já não identificaram o baile, imagina a hora que foi o baile, né? Então, estão falando de um baile funk. 11 horas, um baile funk não acontece 3 horas da tarde. 11 anos de idade, uma menina dentro de um baile funk, desculpa, o responsável é o pai. Em todos, sem entrar no mérito, Danilo, do que vai acontecer, o pai e a mãe. Do fato que ocorreu, ou quem fez, ou que deixou de fazer. Uma menina chegar num distrito para fazer um boletim de ocorrência, meu, o pai devia ser preso na hora. Ela falou assim, meu, desculpa, 11 anos de idade, sua filha não podia estar na rua, muito menos o baile funk. Então, assim, é muito pior do que parece. Quantas meninas de 11, de 10, de 9 estão dentro de um baile funk? Meu, eu até gosto de funk, eu vi no carro, né? Mas enfim, não é um ambiente para uma menina de 11 anos de idade. Aliás, a criança não deve estar na rua, muito menos sem os pais. Se vai com o pai, se o pai gosta de funk e tá junto com a menina, é uma coisa, é uma criança, é uma criança. Então assim, não levando aos fatos, ou quem fez, aonde foi, como foi, se fez ou se não fez, acho que a justiça que vai resolver, Daniel, precisa apurar, precisava ter feito realmente o exame, se aconteceu realmente, mas é que a gente sabe que isso aqui é uma bagunça, né? Então chega lá, fala que foi, fala que não, fez um exame, não tem uma perícia profissional, é tudo nas coxas, é verdade, é tudo nas coxas. Então assim, agora, antes de tudo isso, antes da justiça resolver, que não vai resolver nada, viu? Não vai resolver nada, desculpa. Não vai resolver nada. Ah, não, porque é menor. Não, porque, não vai resolver nada. Isso aí tá que nem o Congresso. É uma pizza de mussarela e tá tudo certo. Agora, independente do resultado disso,
Cadê o pai dessa menina? Cadê a mãe dessa menina? Tem que botar esses aí como responsáveis. Questão aqui da aparição de cobras na biquinha, Danilo. Apareceu, aí foi pro CREI, a pessoa falou que estava tomando picada, mas de repente o cara também já tinha tomado um Guaraná, aí chega lá o cara tomando um Guaraná, um ser humano, com outro qualquer, mas aí ninguém dá muita atenção, né? Aí quando viram que estava o cara ficando meio roxeado, que dá aquela questão da necrose tecidual no local, aí necrose é o tecido quando vai morrendo, né? O que acontece? Aí quando levaram já... Foi um pouco tarde porque um rim já parou, porque o acidente osteofídico, o socorro imediato é muito importante, né? O socorro imediato porque às vezes a pessoa faz um torniquete no antebraço, não adianta nada, são 2 ossos, o sangue vai passar no meio, né? Vamos supor, se você fizer na batata da perna também não adianta, porque tem 2 ossos ali, então o sangue passa pelo meio. Então tem que saber onde que faz. Tem alguns venenos que são necrosantes, quando você faz o torniquete, o veneno fala, pô, beleza, agora que eu vou comer o tecido aqui. Então tem venenos que a vantagem é espalhar pelo corpo, tem tipo de cobra que o veneno vai para o sistema nervoso central, o coração, então esse sim é vantagem fazer um torniquete por 30 minutos até chegar a tomar o soro antiofídico, que aí o soro age antes que o veneno se espalhe de uma maneira, tem gente que põe álcool, tem gente que chupa o veneno, faz um monte de coisa, mas enfim, né? Mas realmente a gente tem cobras, né? Ilha de Urubuquixaba, aquela ilha em frente ao Pernambuco ali, né, que era parece que é da UNAERP, né, onde morreu o professor que era um dos donos da UNAERP, né, lá de Ribeirão Preto, quando foi lá mergulhar. Temos aqui também na Biquinha, na região da Biquinha, temos a região do Litoral Sul, temos a região do Litoral Norte, temos a área continental de Santos, sim, temos a área continental de São Vicente, essa região depois da Ponte do Barreiros, ali que também tem. Então é complexo, né? Temos região de mata na Praia Grande, né? Pista Serra do Mar. Filete, eu vou te fazer uma pergunta. Com todo o respeito e reconhecimento das dificuldades diárias que enfrentam esses trabalhadores da saúde, eu te faço só uma pergunta. Os profissionais que fazem esse primeiro atendimento no CREI, será que eles têm esse conhecimento técnico que você passa aqui com tanta simplicidade que até eu que não sou da área consegui compreender, absorver? Será que eles têm para fazer essa leitura? Porque quando chega alguém lá no escritório, por mais que o cliente conte uma história absurda, né? Os mais antigos falam que é o conto da carochinha, é isso? Sim. Você presta toda a atenção do mundo e você vai filtrando para saber, nem que seja para pegar na mentira, você vai filtrando e vai prestando atenção, mas você presta atenção. É muito sério quando chega um usuário de um serviço público, por mais que a história seja supostamente mentirosa, tem que ser dada a devida atenção. Você sabe melhor do que eu que na medicina, aqueles que atuam em plantões, eles têm um código que eles colocam no prontuário de atendimento quando eles suspeitam que aquilo que a pessoa está falando é mentira. Eu vou dar um exemplo. Chega lá uma pessoa no plantão, no pronto-socorro, fala assim, doutor, não estou me sentindo bem. Né? Se pegar um médico, vamos supor aqui, que não esteja de bom humor, o médico vai falar, imagina, você está aqui é porque você não está bem, né? Porque ninguém vem no plantão me trazer boa notícia. Aí a pessoa continua, então, doutor, acontece que eu acho que eu estou meio febril. Febre é sintoma de milhares de patologias. Então, doutor, mas além da febre, eu estou com desconforto abdominal, que também pode ser. E além disso, doutor, eu estou com um pouquinho de fraqueza e ânsia. E dor nas juntas. E de vez em quando me dá uma ânsia. Pode ser um monte de doença. Pode ser um monte de coisa. Desde uma dengue, uma gripe, a uma coisa que você comeu e fez mal. O médico, ele pode colocar lá, realmente não está bem, coloca lá um código inconclusivo, como ele pode suspeitar pela sensibilidade que ele tem, pela experiência, que aquilo é malandragem e que o camarada quer dar um perdido no trabalho, que ele só quer pegar lá a dispensa, né, quer justificar a falta, enfim. Né? E a gente sabe que tem usuário que ele, plantão sim, planta não, a todo plantão ele está lá alegando alguma coisa. Então existe... Ele já sabe até os médicos que são bonzinhos. Eu tinha um funcionário da minha clínica que ele tinha várias... Aí eu comecei a ver que era o mesmo médico. Aí um dia eu fui no PS. Aí cheguei lá, já conheci a secretária, falei, pô, eu quero falar com... Pô, não, eu quero falar um minutinho. Eu falei, amigo, tu já deu 7, pô. Aí
não, mas não é bem assim, é que ele me procura que é meu amigo. Eu falei, então, mas ele é meu amigo, na próxima que se ele procurar eu vou para o Ministério Público. Aí ele, não, é que tal. Eu falei, beleza, mas tu está dando mesmo atestado, muita coincidência, né? Você só fica mal no seu dia, você só faz um plantão por semana, só que assim, ele fazia... Para de dar plantão, né? Que assim o meu funcionário não passa mais mal nesse dia, né? Então, mas é assim, isso faz muito tempo. Então, e tem os médicos que são mais duros, né? Às vezes também erram, mas também não. Então, tem algumas pessoas que já sabem até. Tem muita gente que é trabalhadora. Eu acredito que o mundo é mais bom do que ruim, né? Tem muito mais gente que é trabalhadora. Tu vê pessoas que TV com aqui na mesa. As pessoas trabalham, gostam de trabalhar. Mas eu acho assim que as pessoas já sabem, até os médicos estão aquela molezinha, né? Sim, então, a pergunta que eu te faço é essa, né? Será que essa equipe tem esse treinamento? Porque é inadmissível que a pessoa chegue com uma suspeita séria, muito séria como essa. Você sabe melhor do que eu o quanto é perigoso se não for feito o tratamento adequado e de forma rápida, de forma breve. E assim, não é algo tão difícil de acontecer aqui na Baixada como você colocou. Temos sim áreas que são propícias a isso. Então, o que a gente cobra é que, esteja mentindo o usuário ou não, o atendimento tem que ser pronto. E se houver a suspeita, tem como isso ser constatado, até responsabilizar Eu concordo com o que tu falou. A única diferença, como você fez a pergunta, é que na medicina, quando você está não estou dizendo num plantão que você faz no sindicato ou num plantão que você faz na rua, como o Procon está na rua, tá, aí já é meio complicado. Não sei também qual o número de pessoas, mas quando o cara está num plantão médio, não estou defendendo não, acho que você está certo em 90%. Só falo 10% que o mecânico, quando mete com o carro está parado. Ali o carro está em movimento, né? Está mexendo num carro em movimento. Então, às vezes, o cara tem 15 para atender e muita coisa. E, às vezes, essa conversa de 20 minutos que tu tem, que você anota e tal. E no direito, você tem a vantagem, né, de você falar, olha, é o seguinte, o seu caso é um caso complexo e eu já vou tentar fazer aqui, me traz o documento aqui que você me trouxe, me traz isso e tal. Aí você tem como um primeiro anista, professor Danilo, me ajuda. Você tem como chegar em outra pessoa que talvez naquele caso tenha mais experiência que você, e você tem como fazer um planejamento. Requer estudo, requer dedicação, requer bom relacionamento com os outros profissionais, requer conhecimento e tal. Na medicina, o cara tem que decidir ali, né? Não dá para ele ligar num feriado, ô Marcelo Coelho, doutor Marcelo está viajando, está lá em Campos de Jordão, não está tendo telefone. Então, deveria ter uma central, né? Deveria ter uma central com alguns médicos de mais experiência, e esses médicos dando esse tal, porque na medicina tem esse problema. Às vezes o cara, quando está com 10 anos de carreira, ele não quer mais fazer plantão. Então, infelizmente, você joga os mais novatos para o plantão. E uma empresa só vai subir particular quando os melhores fizeram os plantões e tal. Por isso que, às vezes, as empresas, porque você, no sábado, você está lá, no domingo, então a empresa vai crescer. Então, tem um pouco de diferente. Às vezes, eles põem os recém-formados, que são competentes, mas não têm aquela experiência para atender muita gente em curto espaço de tempo, né? Que é um problema gravíssimo, né? Que já tem uma mulher reclamando que o soro está saindo, já tem outro chegando atropelado, então já tem o papagaio não sei o quê, então é muita gente ao mesmo tempo, o que infelizmente diminui a anamnese. Como diminui a anamnese, você erra. Você tocou num ponto importante, eu serei muito breve aqui, Filete, que é o seguinte, talvez o poder público precise então investir, porque é preciso correr contra o tempo, é preciso passar uma experiência que só o tempo traria, então, a esses jovens, né, que fazem o atendimento ali, o grosso, não é verdade? Onde chega a bucha, onde estoura a bomba, que são nos plantões. Então, talvez cursos, né, pudessem levar essa experiência e ficar aqui até uma ideia, que acho que talvez até o Marcelo possa amadurecer, enquanto o nosso aspirante a pré-candidato, como brincou o Filete, já existe um aplicativo, me perdoe que eu não sei o nome, mas existe um aplicativo que ele foi criado não necessariamente para o setor público, mas me parece que no setor público, na área da saúde, ele seria muito bem-vindo. É uma espécie de um chat, tentando explicar aqui em termos mais simples, como se fosse um chat em que o médico que está fazendo uma anamnese, está fazendo uma análise, ele vai colocando aqueles sintomas, vai compartilhando os sintomas e, além da possibilidade da inteligência artificial ajudá-lo a eliminar, porque, na verdade, durante a consulta, você vai eliminando, né, Filete? Você vai analisando os sintomas, seja do PET, seja do ser humano, você vai analisando os sintomas vai cortando um monte de doença. E você vai eliminando. Você não descobre, não é aleatória essa, não. Você vai eliminando. Chama diagnóstico diferencial. Exatamente, você vai eliminando. Além da possibilidade da inteligência artificial confirmar aquela leitura do profissional da saúde, existe a possibilidade de outros companheiros
que estejam online, acessando aquela plataforma, também opinem. Claro que isso tem um custo, não deve ser muito barato, já mas tá na fica hora, aqui a ideia, né? Já está na hora de ter um cartão, né? O cara põe o cartão dele lá e, por exemplo, eu vou falar uma que coisa, saiba tudo o que tu tem, né? Sabe o que está faltando? Tu tá desanimado, tu vai falar que não vai Eu dar vou falar certo. o que falta é vergonha. Lógico, o que falta é vergonha. O que falta é gestão, é vergonha, é vergonha. Médicos aí com 30 anos de carreira, você vai ver, nunca vem bater o cartão. O atendimento público não, o atendimento na saúde, a gente tem o nosso amigo Augusto fazendo um excelente trabalho na Santa Casa, um trabalho realmente de gestão que está faltando no resto das instituições. Está faltando gestão. O cara está lá 40 anos, 30 anos na medicina, nunca vai bater o cartão. Tem 5 médicos, só tem um trabalhando. Às vezes manda e esse outro. está dormindo porque está cansado. Não é, Filete? Está dormindo porque está cansado. Realmente o cara está fazendo trabalho de 5, ele tem que estar cansado. E aí chega alguém vai, pô, o médico está dormindo. Pô, ele tem que dormir, né? Porque fazer trabalho de 5, plantão de 3, então o que está faltando é gestão. Gestão e gente querendo resolver, fazer... A gente falou aqui do profissionais da área para fazer o que tem que fazer. Filete, você fazendo os cursos, colocando gente capacitada para trabalhar, enfim, gente que você está vendo, que tem interesse, você está olhando ali. Essas pessoas interessadas, é aquele negócio... os caras fingem que me pagam, eu também vou fingir que trabalho. É isso, não estou dizendo que é a maioria. Não é a maioria, não. É o que você falou. Os ruins estão, infelizmente, é a minoria, mas estraga a maioria também. De repente, esse médico até é um bom médico, viu? Às vezes ele chegou lá, tem tanta gente para atender. Viu um morador de rua, falou, pô, esse cara tá cachaçado, tá falando mentira aqui. Aplicou uma Novalgina no cara e mandou embora. Às vezes pode ter sido isso. Filete. Um erro de... Não, veja bem, todo mundo é todo mundo, tá, mas tu tá num plantão lá. Aí às vezes chega o cara meio... tá alcoolizado e você tá cheio de gente, criança, doente, tu não sabe como é que tá. Esses plantões são um inferno mesmo, muita gente e tal. Aí de repente ele falou, putz, esse cara veio aqui, não sei o quê. Muita gente não, Filete, pouco médico. Pouco médico. Não é muita gente, então, é pouco médico. Não, pouco médico. Então, mas no contexto do Brasil, né? Pouco médico. Sim, dentro Isso. tem que haver uma previsão, pouco médico. O Danilo falou que conversa com o cliente dele, passou meia hora aqui explicando, porque vai anotar, tal. Ele já deu uma meia hora da explicação dele com o cliente, ouvindo as coisas. Então ele perde meia hora. O cara não tem meia hora para perder. Se ele perder meia hora num plantão de 8 horas, ele atende 16. Quando tem 16, eles matam ele lá dentro. Os caras invadem ele. Ou seja, faz um mau serviço. Se eu fantasiar tu de médico, colocar tu na UPA aí, né? E eu pego um médico top e você vai passar o sintoma, ele vai ficar no WhatsApp contigo. Tá? E você fica lá e tem uma câmera com um médico muito bom e ele fala, faz assim, Marcelo, faz assim e tal. Só que tu vai demorar meia hora para atender. Tu vai pegar o melhor médico do Einstein, o melhor médico do Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa, tu vai pôr os 3 lá e os 3 vão te ajudar. Certo? Você fala, Marcelo, ó, tu ausculta o cara, tu faz isso e tal, eles vão te ajudar e tudo, tá? Aquele estetoscópio eletrônico que marca, que manda para São Paulo e tal, vai ter tudo lá, uma banca de médicos de Santos e São Paulo. Você vai passar. Se tu demorar meia hora, tu vai atender 16 casos, tu vai acertar nos 16. Procedimento, educação que você tem e tal. Se você atender 16 caras num plantão, te matam, meu irmão. Te matam. Quando tu sai de lá, porque não tem como. Tu tem 70 para atender. Só que você vai atender 16 e os outros 50 que ficam lá fora. Eu ouvi bastante da Prefeitura de Santos, eu ouvi bastante realmente, as cidades no entorno de Santos, fecha a maternidade de São Vicente. Estou dando um exemplo. Todas as mães que estão prestes a ganhar as suas crianças em São Vicente vêm para Santos. Aí lota a maternidade X daqui de Santos. Então assim, eu ouvi realmente bastante... justificativas da Prefeitura de Santos, que as pessoas do entorno da cidade vêm porque as referências estão aqui. O hospital estadual, a própria Santa Casa, são referências em saúde. Concordo, eles não estão errados. Agora, cadê essa historinha aí de AGEM, de agência metropolitana, essa história de metropolização? Tem que ser feito na saúde, tem que ser feito na educação. Se nós temos uma cidade em que traz pessoas de outras cidades para ser atendida, para estudar ou para qualquer outro tipo de ação, precisa existir uma política metropolitana. É só blá blá blá, Filete. É só historinha, é só reuniãozinha não sei da onde, não sai nada. Desculpa. Isso me lembra a história do caviar.
Que eu nunca vi, eu só ouço falar. Foi complicado. Nós vamos ao breve intervalo, muitas mensagens chegando, é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação dessa terça-feira de calor na Baixada Santista, dia 24 de abril de 2018. Hoje é Dia Internacional do Jovem Trabalhador, tá vendo? Tem mais gente para trabalhar do que ficar na rua, embora tenha muita gente na rua, né? O crack dominando a região, e para muitos o crack vai acabar com uma parte da juventude, ceifar uma parte da juventude, né? Realmente não é só na nossa região, no interior de São Paulo, Nordeste, Norte, no Sul, né? Infelizmente, muitas pessoas, cabeças capazes, estão aí na droga, né? Muita gente. Dona Ivonete me passando aqui a pergunta, olha que bacana. Dona Ivonete vem todo dia, mas ela fica com vergonha de perguntar aqui. Mas hoje ela perguntou, ela gosta do Danilo, ela gosta do Cid Costa também, do Marcelo Coelho. Ivonete, não é você, Uriel, você espera mulheres na frente, não é isso? Com certeza. Mulheres, crianças, depois nosso Uriel Vilas Boas, palmeirense e tal. Torcendo para a Argentina hoje, Uriel, hein? Toma cuidado, hein, Uriel. Dona Ivonete, o Marcelo falou muito bem, e eu tenho vontade de falar para esses pais. Os pais dessa idade, as outras meninas, deveriam ser presos. É um absurdo tudo isso. Inclusive, né, ela está falando que você está com razão, que os pais são irresponsáveis. Dona Ivonete, manda um abraço para ela aí. Dona Ivonete, um abraço para a senhora e... Não tem nem como, né? Não precisa nem ser um especialista, né, Filete? Não precisa ser especialista. Não, uma criança de 11 anos, dentro de um baile funk, não me falaram nem a hora, nem onde é o baile. Mas falou, é um baile funk, né? Não se sabe onde é o baile. Mas 11 anos de idade, imagino que seja de noite, na rua, tem que algemar o pai e a mãe. Nossa lei também é complicada, né, Danilo? O cara tá fazendo malabares com 13 anos, moleque tal, todo sujo, remelado na rua tal, fazendo malabares. As pessoas estão dando moedinha para ele. Quando ele crescer, ninguém vai dar moedinha, ele vai se sentir um rejeitado. Aí o Conselho Tutelar vai lá, de Cubatão, não pode fazer nada. Então é lógico, o cara de Cubatão não vai ficar jogando moedinha lá em Cubatão. Ele vai jogar moedinha na Vila Rica, no Canal 3, no Gonzaga. Por quê? Porque é onde as pessoas vão fazer compra, onde as pessoas de Cubatão, inclusive, São Vicente, Praia Grande, região, anexo, São Paulo, turistas estão aí. Então ninguém está jogando bolinha na Lemoa. Se tu pegar na Lemoa, depois eu atendo. Se tu pegar na Lemoa, lá dentro da Lemoa, ninguém está jogando bolinha lá, está jogando no lugar que tem trânsito, na estrada, na entrada de Santos e tal. Então também é uma responsabilidade terrível dos pais. Mas o Conselho Tutelar de Cubatão não pode fazer nada. O de Santos está em Cubatão, também não pode fazer nada. Não vão resolver nada, né, Danilo? Não, mas é preciso que alguma coisa seja feita. Eu concordo com certeza com o que disse o Marcelo. Os pais devem ser responsabilizados. E eu mencionei o Conselho Tutelar porque, num primeiro momento, quem vai fazer essa análise da estrutura familiar é o Conselho Tutelar. Se a gente pegar as notícias, Marcelo, salvo aqui se a minha memória não estiver me traindo, nenhuma notícia divulgou ou mencionou o pai. Então, me parece que já não é uma família padrão, não é uma família modelo, estruturada. Danilo, a menção da mãe... que estaria... mas... Não, veja, não estou, em hipótese alguma, defendendo os pais. O que eu estou colocando eu só quero reforçar o que você está falando. A família não é uma família... Não pode ser uma família normal, com uma criança 11 anos de idade dentro do baile funk. E veja, nesse caso, como é uma criança que ela não tem possibilidade de autodefesa, o poder público tem que fazer alguma coisa. Se aconteceu o baile, além dos pais, se aconteceu o baile e se a criança estava no baile, além dos pais, os responsáveis pelo evento também têm que ser responsabilizados. E nesse sentido, o ECA é muito claro. A responsabilidade, aliás, não necessariamente o ECA, desde a Constituição Federal isso já está previsto. A responsabilidade, Marcelo, complementando aqui o que você bem colocou, ela é dos pais, mas ela é também da sociedade. E aí, Filete, também pegando o gancho no que você falou, nós não fazemos a nossa parte, Marcelo, porque quando a gente para no semáforo, ou a gente ajuda, acaba se sensibilizando, achando que está ajudando
e doando a moedinha, a esmola, não é? Para o menor, para a criança, ao invés de conversar, você vai para a escola, ao invés de acionar o conselho tutelar, que é o que deveria ser feito, Filete, independentemente de o conselho tutelar resolver ou não. É aquela história de nós fazermos a nossa parte, mas é que geralmente a gente tem os nossos horários, os nossos afazeres, os nossos problemas, né? A sociedade está um pouco perdida, né? Porque as prefeituras, a Prefeitura de Santos, que tem uma organização, ela manda, nessa questão, ela manda que ninguém dê esmola, nada para ir para o abrigo. Ela fez uma campanha, não dou esmola. Não deu esmola. A pergunta é, a Prefeitura deu a contrapartida? Ela dá a contrapartida? Ela diz que dá. Ela diz que tem os teus abrigos. Né? Não, diz teus abrigos. Aí o que acontece? Mas aí você vai na terça-feira, tem as pessoas que vão lá bem arrumadas, poderiam estar no cinema, dormindo, vendo televisão, pessoas jovens, estão lá dando prato de sopa. Tem o doutor Écio Lescrec, sexta-feira, vai no mercado municipal. E às vezes é xingado. Quando ele leva 40 lanches, tá? Ele leva 50. Mas o Kleber Léo já come 5 no caminho, é verdade. O Kleber Léo come 5 no caminho, sobra 45. Aí chega lá, tem 55 pessoas para receber. O que acontece? Aí xingam e tal, né? Mas aí normal, ele leva na boa e tal. Então o que acontece? As pessoas dão comida, aí você fala, mas poxa, mas a gente tem pena e tal. Então a sociedade devia reunir maçonaria, Lions, Rotary, prefeitura, judiciário, OAB, todas as associações, para a gente decidir o que tem que realmente ser feito. Porque a prefeitura fala uma coisa, as pessoas, muitas não dão esmola. Outro dia eu vi uma mulher não dando esmola e falou, não, eu não dou esmola para o cara ir para o abrigo. Tem gente que segue, eu acho que muita gente segue o que a prefeitura diz, mas outros não seguem. Aí, quer dizer, então a gente fica, né, sempre assim e fica uma complicação, né? Porque as pessoas ficam na rua, acabam vivendo nas ruas, que não dá dignidade para ninguém, né? Filete, o assistencialismo no Brasil, aliás, no mundo inteiro, é um câncer, né? O assistencialismo é um câncer. Claro, já existe o problema... E não adianta você falar assim, não, precisa de educação. Precisa de educação para resolver o futuro problema. Só que aquele que está aí precisa ser resolvido. O assistencialismo é realmente o mal do nosso país. Visto esses assistencialismos que o próprio governo acaba fazendo com instituições, MST, a própria Bolsa Família. Não sou contra o Bolsa Família, sou contra a fiscalização dela. Sou contra a fiscalização do Bolsa Família. Essa situação da esmola, claro que é um mal para a pessoa que está ali, é um mal para a criança. Foi falado tanta coisa que eu até tentei anotar, mas não consegui tudo. Agora, Filete, o presidente dos Estados Unidos. Agora, Filete. Marcelo Coelho, qual é o nome dele? Agora, Filete. Marcelo Coelho Trump. Agora. O teu Trump, hein, Marcelo? Tu parece que tem um carro pequeno. Agora eu vou te falar. Tu pegou a esse negócio lá. A criança que tá no semáforo. É de Cubatão, não pode. Volto a dizer. A gente mora numa cidade que a outra é colada. A gente não tem uma estrada para chegar. Não. Precisa da metropolização, mas precisa de trabalhos efetivos. Lá a criança é de Cubatão. Ok, leva para o Conselho Tutelar de Santos, entra em contato. Mas é muito trabalho, ele vai voltar todo dia. Não, ele não vai voltar, vai chegar uma hora que não... Vai cansar? Vai cansar. Mas tem que fazer o trabalho, tem que resolver. O que está acontecendo no país é que eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho e o mau serviço aparece e a gente é que paga com o reflexo disso. A criança paga, os pais pagam. A sociedade paga. A sociedade paga, no geral, né? Não tem um... É aquela história do rato, né? Entrou na fazenda e comprou uma ratoeira. Não é problema de ninguém, até matar a galinha para fazer a comida, até matar o porco para fazer o jantar e até matar a vaca para fazer o banquete, porque morreu a pessoa. Então, assim, o problema é de todos, é um problema de todos. Se a criança é de Cubatão, recolhe para Santos e leva para Cubatão. E o Conselho Tutelar de Cubatão que vem, mas não tem condição de fazer isso o dia inteiro, são muito... Então, se não tem condição, puxa o bilhete, bate a sua carteirinha lá, cara, e vai para casa. Vai para casa. Se não tem condição de administrar, vai para casa. Tem a pergunta... só fazer um adendo? Um adendo. Talvez, Marcelo, e eu percebo isso pelo seu próprio discurso, pela sua própria fundamentação. Talvez não seja
longe de mim querer te corrigir, não é isso. Mas talvez não seja o assistencialismo o nosso câncer. Talvez a questão seja que nós não encontramos, para não dizer que a gente não sabe, fazer o assistencialismo. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente pega uma política pública qualquer, seja ele o Bolsa Família, gostemos ou não, mesmo que nós o defendamos, ou que nós o critiquemos, ou ainda que a gente fale assim, tem pontos positivos e negativos, numa coisa todo mundo vai concordar. Ele é condenado ao insucesso. Em que sentido, Filete? Você não tem prazo final. Toda política pública assistencialista tem que ter um prazo final. Porque qual que é a ideia do assistencialismo? É pegar a vulnerabilidade social, seja ela a dependência química, seja ela a questão da miserabilidade, ambiental. A falta de condições ambiental. A questão é pegar o ponto vulnerável e se criar um cronograma de execução de uma política pública planejada. Qual que é o grande problema? E é fácil também criticar o gestor, mas ser gestor no Brasil também é desafiador, porque qualquer coisa também é ação de improbidade, já fazendo um gancho aqui para a pauta, Filete. Mas o que acontece? A gente não tem, na maioria esmagadora das políticas públicas, um cronograma com um prazo final, que o nome fala assistencialismo, porque o assistencialismo é importante. A saúde começou no Brasil com assistencialismo, a Previdência. Está aí a Santa Casa. Né? Qual que é a referência do assistencialismo no Brasil? Santa Casa de Misericórdia de Santos. Agora veja. Que é o segundo maior hospital da América. Agora, né? a gente não consegue o quê? Planejar. E ainda que você não cumpra, no sentido de que ainda que você depois faça um aditamento, que você amplie o prazo, mas você não tem nenhum cronograma inicial. Não, olha, a gente vai atacar então o problema do crack, ali perto da estação do VLT, ali perto da divisa, então a gente tem um cronograma, a parte da OAB é essa, a parte da prefeitura é essa, os assistentes sociais vão fazer isso, o Estado entrar com aquilo, o Rotary, o Lions, quer dizer, você não tem um cronograma, aí fica difícil, né? Porque aí você resolve hoje, faz lá um AUE, como fez o Dória em São Paulo, e na época eu até falei que tinha que ser feito alguma coisa, não sei se você se recorda disso, Filete. Então, agora, você faz um ato isolado, e não tem um cronograma de ações. Agora, uma coisa... E você, de uma certa forma, Marcelo, colocou isso. Você questionou aqui. Estamos dando murro em ponta de faca, quem pode fazer não faz, porque também não se articula, né? E também aqui, sempre de forma respeitosa. Sim. Falar de região metropolitana é me convidar a dar risada. Porque, efetivamente, me desculpem os envolvidos, efetivamente, a gente não vê nada. Em termos práticos, ali, efetivos, a gente não vê nada. É lamentável, porque somos cidades vizinhas e que até poderíamos ter até enfim, questão de transporte, saúde, poderia ser diferente. Levar a dona Joana do café aqui na TV Com, eu falei, dona Joana, não. Café vocês fazem de outro jeito, compra aquela maquininha, deixa a dona Joana aqui Exatamente. Com a gente, né? Que café não precisa mais, que lá café tem o café e é bom lá o café da gente, né? Danilo, tem umas perguntinhas sobre aqui. O assistencialismo, só rapidinho, sobre o assistencialismo, eu estou falando que 90% do Bolsa Família é complemento de salário. 90% do Bolsa Família é um complemento de salário. As pessoas, é lógico, o problema ele já existe. E hoje nós precisamos assistir essas pessoas que já têm o problema. O que eu estou querendo dizer é que a gente não adianta a gente apagar o fogo se a gente não colocar o extintor na origem do fogo, a gente colocar o extintor na chama. A gente tem que matar o combustível ou matar o oxigênio no triângulo do fogo, não é isso, Filete? E apagar o fogo. A gente não adianta a gente lamber a chama. Quem começou com o Bolsa Família foi a dona Ruth, né? O que precisa fazer, o Bolsa Família realmente é uma ação de assistencialismo que hoje é necessária. Não para esses 90% que complementam o salário. Talvez para alguns até sim, né? Não estou querendo generalizar. Pessoal da seca do Nordeste e tal, tem o pessoal que é importante. Esses não têm salário, esses são os 10%. Que vivem em locais ermos, que sem condição nenhuma de trabalho. Esses precisam, porque nós já criamos, não fui eu que criei, mas nós já criamos, a sociedade já criou um problema que eles vivem hoje. Então, o problema já existe. Muito bem falado. Precisa de prazo, porque essas pessoas elas não podem viver no assistencialismo. Isso é que é o mal. As pessoas dependem desse... Não. Temos um prazo. Mas é claro que existe uma linha aí no meio, né? Que é, o país não oferece o principal desse problema todo.
que é o emprego. Mas também Então, tem muita assim, complementação de salário, como você falou. Lá no cara que é bugueiro do Nordeste, ele ganha 5 mil por mês, 4 mil. Quer dar alguém, Ele ganha Bolsa Família porque ele, no julho, ele não ganha. Eu falei, mas se tu pegar os 5 mil, dividido é 2,5 por mês. Ah, mas o Bolsa Família me complementa. Então é complementação de renda. Agora o cara que mora no Agreste, tal, esse merece, né? Porque aí tá... Esse merece, ele precisa. Porque a sociedade colocou ele lá. As administrações colocou ele lá. O que não dá é para ficar sustentando isso para a vida inteira. Não, isso não é assistencialismo. Aliás, isso é esse assistencialismo que eu estou falando que é um mal para o país. É fazer com que ele dependa daquilo e a vida dele seja aquilo. Então, assim, o problema tem que colocar um prazo, nessa assistência e lógico, controlar, né? Porque senão vira a farra do boi. A Jacirema tá brava aqui. Boa tarde, Marcelo. Você citou o Márcio França para ver se ele fez alguma coisa. Mas seu partido está apoiando o Dória. Não estou entendendo. Estou aqui seguindo o seu conselho. No programa passado, você dizia que temos que prestar atenção no vice. Mas precisamos prestar atenção em todos os políticos daquele partido. Porque senão eles vão seguir a decisão do presidente deles. Eu realmente não apoio o Alckmin. Então ela Jacirema, tu tá apoiando o Dória aqui, tá falando do Márcio França, tu vai ser cortado do prós, hein? Na verdade é o seguinte, o Márcio França é um político da Baixada, é um político nosso, a gente precisa, e eu falo, e posso falar aqui, né, Filete? É um político que vai resolver os nossos, né? A gente não pode, pensar só nos nossos, mas é um político da Baixada. O Márcio França é apoiado pelo PROS. A candidatura do João Dória veio após essa situação do apoio, né? Então, hoje o PROS apoia na Nacional o Alckmin, no governo do Estado o Márcio França. Então não apoia o Dória, então tá certo. Não apoia o Márcio França. Então já está justificado aqui. Eu realmente espero que o Márcio seja o nosso governador. É só uma... Aqui a Lucélia está falando que a mãe da menina estava externada fazendo hemodiálise, né? São dados importantes. Infelizmente não são todas as famílias que têm estrutura, Marcelo, mas você está certo. É muito comum na periferia vermos irmãos mais velhos de 10 anos cuidar de bebês enquanto a mãe trabalha, tal. Então está dizendo que a mãe está fazendo hemodiálise, o problema é que a família está complicada, porque a hemodiálise estuda 5, 6 horas, 4 horas, é bem complicado. Participações aqui bastante do Uriel Vilas Boas, falando como é que você vê, Marcelo, mas já está encerrando. Como é que você vê o trabalho dos deputados federais da região? Bom, beleza. Na verdade, não tenho visto muita coisa. Sinceramente, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Eu prefiro mandar um abraço para o João. Um abraço para o João Matheus, para a Luzia, da Bela Extendo, para o Renatinho, que está assistindo, e para o Marcelo Prado, que está nos assistindo também. Está assistindo o Marcelo Prado? Está assistindo o Marcelo Prado, o rei da live. Pergunta para o Danilo como ele avalia o Poder Judiciário no Brasil. Tem que ser muito rápido, já estamos acabando. O Uriel Vilas Boas, que participou no Água e Saneamento ontem. Estava lá o Uriel Vilas Boas, eu vi ele lá no nossa Coirmã Tribuna fazendo um seminário. Estava lá o Uriel. Avaliar o tema Poder Judiciário é muito complicado em poucos segundos, mas a mensagem que eu posso deixar é que a gente não pode perder a esperança. E o Judiciário, por mais que a gente tenha criticado, e muitas vezes com razão, o Supremo, uma vez que hoje as sessões são transmitidas ao vivo, né, e por mais que a gente perceba algumas coisas com as quais nós não concordamos, nem a título de decisão, mas o ministro que tem que sair para viajar, né, já pensou o juiz lá, aqui na comarca de Santos, ou em São Vicente, está marcada a sua audiência, aí ele cancela porque ele tem que viajar? Isso é inadmissível. Mas, fora isso, acho que a mensagem tem que ser positiva, Filete, é o que sempre acompanho você e aprendo muito, a nossa mensagem tem que ser de esperança. Eu tenho esperança no nosso judiciário. Danilo, a esperança é a última ou é a única que morre? Bom, lembrando aqui que não era morador de rua, era um vendedor ambulante de frutas que está entre a vida e a morte do Guilherme Álvaro, foi confundido com um morador de rua, o ambulante chegou no hospital, no CREI, já falamos aqui e tal, então era um vendedor de frutas, né, que foi picado pela cobra. Bom, queria agradecer ao Marcelo Coelho, sempre atuante aqui, brincadeiras à parte, também o Danilo, a gente fazer um programa bem-humorado, né? E procuramos fazer assim, uma excelente terça-feira. Obrigado para vocês, fiquem com Deus e com a assistência à programação. Até amanhã.